aborda o livro dele todinho para explicar esses 4 itens, mas essa é a abordagem conceitual dessa dupla aí, do Russell e do Norvig, para IA. O Lugar e o Stubblefield, o Lugar é esse, que eu mostrei um dos livros aqui, né? É esse livro aqui, do Lugar. O Lugar diz que, junto com o Stubblefield, que a IA pode ser definida como o ramo da ciência da computação que se preocupa com a automação do comportamento inteligente. Aí a gente vai pegar essa frase e vamos ficar com ela por enquanto. Não é que as outras estão erradas, porque são enfoques diferentes, mas nesse momento a gente vai ficar isso aqui, com a ideia da automação do comportamento inteligente. Aí eu trago essa figurinha que tem tudo a ver, né? Eu tenho um comportamento inteligente e eu vou agora automatizar, programar uma máquina para realizar essa tarefa inteligente. Então, essa máquina, essa figurinha aqui eu acho bem legal, porque você tem como se fosse uma pessoa lá dentro da máquina fazendo essas tarefas inteligentes. Então, essa é a abordagem do Lugar e do Stubblefield. E aí, vamos dar alguns passos atrás. Já que a gente vai falar de inteligência, então, artificial, vamos começar definindo. O que seria inteligência, né? Antes da artificial? A gente não vai definir ainda inteligência, mas a gente vai começar a pegar algumas ideias sobre inteligência, né? Inteligência tem a ver com conhecimento, raciocínio, pensamento, ideias. Capacidade de resolver problemas. Olha, isso aqui é espetacular. Eu tenho um problema, eu fiquei inerte, parado, eu não sei o que fazer. Não, eu sei, eu vou pensar numa solução. Tá? Isso aí é inteligência. Capacidade de compreender uma situação. Capacidade de planejar o futuro e realizar ações de modo que os planos se concretizem. Cara, isso eu acho fantástico. Pô, eu vou fazer isso aqui e eu vou fazer isso para alcançar isso que eu quero. Essa capacidade de planejamento. Capacidade de aprender coisas novas. Capacidade de determinar e fazer objetivos. Né? E a capacidade de atingir esses objetivos que foram traçados. Como é que a gente reconhece? A gente consegue visualizar uma coisa e dizer, tem inteligência aqui, isso aqui não tem inteligência. A gente pode avaliar se um sistema em particular, seja ele natural ou artificial, é inteligente ou não. Podemos determinar diversos atributos para um sistema que a gente considera inteligente, mas a gente ainda tem dificuldade de achar um conceito, dizendo inteligência é isso aqui, não, é esse pontinho aqui. Então, na verdade, é um conjunto de coisas. E eu vou sempre associando alguma imagem aqui de filmes, aqui tem um exterminador, né, um Terminator aí, na tela. Aqui a gente já tem um Wall-E. Áreas que estudam ou que são afins, ou que têm interesse, ou que são áreas transversais da inteligência artificial. Filosofia, estudo do pensamento, a pedagogia, quando está trabalhando o desenvolvimento da inteligência, a biologia celular, quando está estudando a rede de interação das proteínas, ou também a comunicação entre as células. A medicina, quando estuda os sistemas imunológicos, a etologia, que está estudando, por exemplo, a inteligência de animais, a psicologia e a psiquiatria, quando estudam os distúrbios da inteligência, a engenharia de materiais, quando estudam novos materiais inteligentes. Quando você vê as pesquisas que a gente tem hoje, por exemplo, no grafeno, é resultado de pesquisa em inteligência de material, física de materiais, por exemplo. Política, o estudo de técnicas de negociação que se usa em política são áreas que têm total afinidade com inteligência artificial e com a inteligência. A retórica, que é a arte de discutir, de dialogar, de conversar e de convencer o seu argumento. Isso aqui, no ano de política, é fantástico. Né? Computação com estudo dos sistemas inteligentes, a economia com previsão de cenários, como é que vai estar o cenário pós-pandemia e antes da pandemia. E no meio da pandemia, os caras conseguiram prever como estaria o cenário pós-pandemia. Então, trabalham com ferramentas de previsão de cenário. Isso aí são mecanismos como, por exemplo, o machine learning consegue fazer, e outras áreas. Aqui está, falando em filme, o Hall, né, o nosso querido do 2001, o Odisseia no Espaço. A inteligência artificial, agora a gente já vai voltando para o modelo computacional da automação do comportamento inteligente, é um campo multidisciplinar. Então, eu tenho várias áreas envolvidas. Eu tenho ciência da computação, mas tenho matemática, tenho a sociologia, eu tenho filosofia, eu tenho psicologia, biologia, todas
orbitando aqui, formando essa grande área. E aqui a gente tem um diagrama bem legal, que eu chamo que é chamado de landscape tecnológico, ou seja, um panorama, uma paisagem da tecnologia de IA, falando das áreas que hoje em dia, não são todas, é um conjunto muito grande, mas áreas que hoje em dia se desenvolvem ou que são muito consolidadas em inteligência artificial. Então, a gente pode começar aqui, ó. Sistemas autônomos, machine learning, deep learning, redes neurais, reconhecimento de padrões, processamento de linguagem natural, chatbots. Então, você entra hoje tem os WhatsApp, né? Tem um WhatsApp da empresa que você vai falando, resolvendo, consegue emitir uma passagem, conseguir uma segunda via do boleto. Então, é tudo automático, são sistemas inteligentes, agentes inteligentes. Real-time emotion analysis, então, análise de sentimentos em tempo real. Você aplica um algoritmo desse numa rede social e ele te traz relatórios de data analytics dizendo qual foi a impressão geral das pessoas sobre aquele tema. A pessoa assimilou bem, as pessoas assimilaram bem ou reagiram muito mal àquele. Isso é muito usado com previsão de cenário. O cara vai se lançar numa campanha política ou vai lançar uma política e ele experimenta como vai ser, qual é a previsão de reação das pessoas. Por exemplo, companhia virtual, isso aqui, gente, companhia íntima. Então, isso aqui é uma área da inteligência artificial de desenvolvimento como tem as companhias, os escort, né? Você tem também os virtuais. Tradução em tempo real universal, que você vai falar em qualquer idioma e ele vai traduzir para qualquer idioma, isso que já está extremamente avançado. Gaming controlado por pensamento, robótica em nuvem de próxima geração ou última geração, robótica cirúrgica autônoma, tá? Assistentes pessoais robóticos, cibersegurança cognitiva. Não sei quem assistiu o filme A Origem, né? Inception, com o Leonardo DiCaprio, ele fala de segurança cognitiva. O cara contrata uma turma para proteger do seu sonho, do seu consciente ou subconsciente ser invadido. É uma onda, filme do grande Christopher Nolan, que eu sou fã. E computação neuromórfica. E vai embora, gente. A aplicação de IA no dia a dia é gigante. Então, você tem no dia a dia a IA aplicada na área médica, nas artes, na indústria, nas finanças, na descoberta de novas drogas. A turma aí que trabalha com bioinformática, Jaqueline, Guilherme, sabe que uma das áreas de pesquisa gigante é a descoberta de novas drogas. Estão descobrindo proteínas que têm interação entre si, e aí aquele gene ele tem uma capacidade de, quando expresso, transcrito e traduzido, gerar uma proteína que é importante para inibir determinada doença. Isso aí é uma área gigantesca, inteligência artificial aqui. Entretenimento total, né? Hoje em dia, transporte, logística, no marketing, em pesquisa e na área militar. Então, está no dia a dia. Agora, só olha esse quadro, gente, de 2020, tá? Tem um link bem aqui, quem quiser depois, para ver a matéria mesmo. Empresas, companhias, tanto startups quanto empresas mesmo de grande porte, não é empresa que é de telecom que investiu em IA, não, empresas exclusivamente de inteligência artificial no ano de 2020, por segmento. Aí tem um segmento bem aqui, tá? Por exemplo, gerenciamento de clientes, finanças e operações, seguridade e risco, manufatura e indústria, comércio digital, logística e supply chain, que é cadeia de suprimento, de planos de saúde, produtividade, data science, machine learning, business intelligence, BI, compliance, B2B, né, business to business, science providers, ou service providers, e na área de engenharia e tecnologia de informação. Cada ramo desse, tenho aqui empresas que
surgiram e que se consolidaram no ano de 2020. São novas empresas, gente, que surgiram na área de IA. Olha o tamanho que está o mercado mundial, 2020. Tá? Olha aqui também de 2020, daqui a fonte da revista Fortune. Tá? As empresas, as 20 empresas que mais investiram para contratar pessoas com skills, com habilidades de IA. Não é empresas que investiram na tecnologia, não. Ela investiu grana que ela gastou para contratar profissionais que tinham capacitação em IA. Aqui a Amazon, no topo, gastou aqui mais de 200 milhões, né? Especificamente 227 milhões de dólares em 2020, só com contratação de pessoal. Isso aqui é a Amazon, tá? Só com contratação de pessoal. Google, perto de 150 milhões. Microsoft, Nvidia, Facebook. Então, a IBM, que investiu pouco aqui, foram milhões de dólares gastos em contratação de pessoal especialista em IA. Então, um mercado monstro, né? Tá, mas a IA ela tem um monte de técnicas, um monte de abordagens, de subdivisões. Vamos ver um geralzão aqui e depois a gente afunilar para aquilo que nos interessa. Não é o nosso objetivo aqui falar de todas as áreas, todas as abordagens, aquelas que surgiram nos anos 50, 60, fizeram muito sucesso. Não, o que interessa é o que a gente vai abordar de machine learning. Beleza, mas pelo menos uma visão geral do que existe. Então, a gente tem aqui também orbitando como técnicas, como áreas ou como branches, como galhos, ramos ou ramificações da IA, machine learning, big data, redes neurais, a parte de reconhecimento de voz, robótica, visão computacional, sistemas especialistas e computação cognitiva. Esse é um de centenas de diagramas que eu poderia colocar aqui. Então, eu coloquei apenas 3. Esse é o primeiro. Esse segundo, já vou agrupando um pouquinho mais para aquilo que nos interessa. Então, eu tenho uns círculos concêntricos aqui, né? Eu tenho um círculo maior da inteligência artificial, uma definição aqui. A habilidade de pensar, raciocinar, agir e aprender. E aí eu tenho visão computacional, processamento de linguagem natural, reconhecimento de voz, robótica e movimento, planejamento e otimização, captura de conhecimento ou aquisição de conhecimento. Dentro da IA, eu afunilei para um outro campo, uma abordagem específica, que é a do machine learning, que é aprendizado de máquina. Nessa abordagem de IA, a ideia geral é que os algoritmos têm a habilidade de aprender. Eu consigo ensinar para o meu algoritmo uma tarefa. Essa é a ideia do machine learning. Vocês vão conversar sobre isso durante o curso. Aí eu tenho aqueles algoritmos que são de aprendizado supervisionado, outros que são de aprendizado não supervisionado, aprendizado por reforço. Aí o professor Gilberto, na aula que vem, já vai estar falando sobre essas abordagens com vocês. Dentro da machine learning, aqui eu já vou agregando em alguns algoritmos que trabalham com métodos. Então, habilidade de raciocínio. Aí eu trabalho com regressão, árvores de decisão e algumas outras. E aqui eu tenho outras mais específicas, que são tecnologias que trabalham com habilitações físicas. Então, eu tenho sensores, APIs, aí vai embora. Mas vamos para o que nos interessa, vamos fazer 3 círculos concêntricos naquele que é o nosso escopo, que é a nossa área de enfoque nesse curso. A gente tem a inteligência artificial como uma grande área, beleza? Então, programas que têm a habilidade de aprender a raciocinar como humanos. Beleza. Dentro, qual é o enfoque que a gente vai ter? Nós vamos escolher essa escola de inteligência artificial para focar nesses 2 meses. A escola do machine learning. Então, lá eu tenho algoritmos com habilidade para aprender, sem terem sido programados explicitamente para aquela tarefa. Então, eu ensinei a fazer uma coisa, depois veio outra coisa, ele soube, ele se virou. Ele aprendeu a resolver sem interferência. Aí tem técnicas para isso, né? Aí eu tenho técnica do aprendizado supervisionado, não supervisionado, eu tenho centenas e centenas de algoritmos. Dentro da machine learning, a gente vai fazer um zoom e a gente tem uma área específica, que é a mais recente,
que revolucionou o machine learning e trouxe uma revolução para a inteligência artificial como um todo, que é a deep learning, que basicamente pegou uma técnica de machine learning, que são as redes neurais artificiais, que vocês vão ver com o Daniel, e diz assim, vamos melhorar esses algoritmos aqui, e vamos melhorar o hardware também, que rodam eles, aí pegaram as GPUs ali, que foram feitas originalmente para os gamers, e juntaram, mudaram e melhoraram o algoritmo da rede neural, e pum! Com isso eles conseguiram trazer resultados monstruosos em reconhecimento de imagem, reconhecimento de texto e reconhecimento de voz. E hoje nós temos a IA invadindo todas aquelas áreas do cotidiano exatamente por causa dessa revolução da Deep Learning aí. Esse é o enfoque que nos interessa, a Machine Learning, tá? E dentro do Machine Learning a gente também vai abordar essa sub-área que é o Deep Learning. Fazendo rapidamente aqui uma timeline do interesse, nos anos 50 era IA, a partir dos anos 80 a Machine Learning entrou com um interesse muito grande, tá? A partir de 2010 o negócio afunilou e as técnicas de Deep Learning realmente explodiram e revolucionaram. Aqui você pode fazer também, pegando o Google Trends, de 2010 até 2020, o crescimento do interesse nessas áreas aqui de Deep Learning, tá? Data Science, então cresceu demais. A partir aqui de 2015 começou a subir demais. Ó. O interesse das pessoas, o Google Trends analisa quantidade de buscas por uma palavra-chave no Google. Então, você dá, olha a quantidade, o interesse, o crescimento exponencial do interesse das pessoas no Deep Learning, por exemplo. E agora a gente vai falar um pouquinho, tá, dessa realidade que é uma área específica de inteligência artificial chamada Machine Learning. Tá? Também, nessa parte introdutória, eu não vou diferenciar bem essa aplicação que é Machine Learning pura, essa que já é Deep Learning, não, a gente vai fazer uma abordagem mais geral. Hoje é um tema introdutório. A partir da aula que vem, que vocês vão realmente começar a estudar Machine Learning na teoria e vão ver exemplos práticos. Tá? Nós vamos falar um pouquinho, então, a partir de agora, desse enfoque que é o do nosso curso, Machine Learning e Deep Learning. Então, vamos começar. Um slide para definir Machine Learning e outro para definir Deep Learning. O que seria o Machine Learning? Primeiro, se eu quero saber o que é aprendizado de máquina, vamos saber primeiro o que é aprendizado. Aprendizado é o processo no qual um sistema melhora o seu desempenho através da experiência. Show de bola. Então, eu tenho um certo desempenho para fazer uma tarefa e conforme eu vou fazendo aquela tarefa, eu vou melhorando. Sabe o basquete? O cara começa a errar a cesta, mas ele continua fazendo. Daqui a pouco, calibra o movimento, né? Ele está acertando o cesto. Treinou, começou, calibrou o movimento e passou a acertar. Com a experiência, eu melhorei o meu desempenho. Então, essa é a ideia de aprendizado. E o que seria aplicar aprendizado em computadores? O que seria o aprendizado de máquina? Né? É um campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. Então, ele tem a capacidade de resolver um problema inteligente, mesmo que ele não foi programado para aquilo. Essa é uma ideia geral. E aí a gente vai ver as técnicas que são capazes de fazer isso e os diversos algoritmos, onde é que eu posso usar, para que tipo de tarefa eu posso usar. Esse é só uma introdução ao assunto. A partir de agora, a gente vai fazer essa imersão na Machine Learning, que é esse universo da inteligência artificial. Dentro da Machine Learning, a gente tem um aprendizado profundo, ou a Deep Learning, que é um subcampo. O aprendizado profundo é um subcampo, uma sub-área do aprendizado de máquina que possui algoritmos inspirados na estrutura e no funcionamento do cérebro. Esses algoritmos, eu já falei para vocês, são as redes neurais artificiais, que é uma técnica bioinspirada, como o professor Daniel falou aí. Eu tenho várias técnicas bioinspiradas que a sacada de construção daquele modelo computacional veio de uma inspiração da natureza. Então, algoritmos genéticos, redes neurais artificiais, otimização a partir de enxame de partículas, são técnicas de inteligência artificial, mas a inspiração veio da natureza. Essa é a ideia.
E aí já tinham as redes neurais artificiais, elas vieram da machine learning, só que os caras agora fizeram o que eles chamam de aprofundamento. Eles desenvolveram a técnica, apuraram, né, aquela técnica. Eu tinha, por exemplo, vocês vão entender que as redes neurais elas trabalham com várias camadas para fazer o processamento dos dados. Antigamente eu não podia usar muitas camadas porque tinha um problema matemático aí que me impedia de ter muitas camadas. Os caras foram lá e melhoraram no nível de matemática, de forma que eu pude fazer uma rede neural com centenas, milhares de camadas. Isso me permitiu resolver problemas que eu não podia nem imaginar antigamente. Então, por isso que elas são redes neurais profundas, porque é por causa da quantidade de camadas de abstração que eu consigo inserir no modelo. E aí, quando a gente chegar lá, a gente vai ver exemplos práticos. Mas, de forma geral, o aprendizado profundo é uma técnica que pega essas redes neurais e melhora para que elas consigam fazer tarefas ainda mais fascinantes. E hoje, o que a gente tem? Olha, o Yann LeCun, um daqueles autores do artigo da Nature que eu falei, ele diz, esses sistemas de Deep Learning, por exemplo, estão em todos, eles são o núcleo de todos os motores de busca, os Google da vida, Google, Baidu, etc. E das redes sociais. Deep Learning também é usado nas ciências físicas, nas ciências sociais, para analisar dados de astrofísica, física de partículas, biologia, construir modelos fenomenológicos e de sistemas complexos. Então, a Deep Learning hoje está no dia a dia, está no celular. Estou aqui com o celular que tem um processador exclusivo para Deep Learning nela. Então, um negócio ficou sério a partir de 2010, 2012, quando começaram a vir esses algoritmos da Deep Learning. Onde a gente usa Machine Learning e Deep Learning? Aí eu vou mostrar algumas aplicações clássicas que a gente sabe que é inteligência artificial, mas talvez não saiba que aquilo ali é uma aplicação de Machine Learning ou de Deep Learning. Tá? Por exemplo, reconhecimento de padrões, identificação da expressão facial. Não é identificação de rosto, tá? Para dizer, isso aqui é o Nagashi, não sei o que, Kawasaki. Não. É a expressão facial. Eu quero saber se o cara está rindo, se ele está chorando, se ele está triste. É um outro nível. O buraco é mais fundo aqui. Reconhecimento de padrões ainda. Palavra escrita à mão ou falada. Então, eu consigo identificar dígitos e aí eu facilmente consigo. A gente vai fazer exemplos desse tipo de implementação aqui. Reconhecimento de padrões de imagens médicas. Eu falei para vocês que a gente está fazendo agora uma aplicação de Deep Learning para câncer de mama, diagnóstico de câncer de mama a partir de imagens, mamografia e tal. Mas durante a Covid, durante a pandemia, gente, bombou isso aqui porque os caras precisavam diagnosticar. Uma das formas, especialmente na primeira onda, de diagnóstico da Covid era através da tomografia de tórax, tá? Onde se identificava uma lesão específica chamada lesão de vidro fosco. Então, os caras faziam a tomografia. Quando eu tive Covid e eu fiz a tomografia, a médica olhou e disse assim, você está com Covid pela lesão de vidro fosco. Então, o que os caras faziam? Os sistemas que treinavam para reconhecer a imagem com lesão de vidro fosco, aí o médico fazia a tomografia, submetia pela internet lá, aí dava o diagnóstico. Esse paciente aí está com Covid. Bateu aqui, lesão de vidro fosco. Então, isso aqui choveu de artigo. Eu revisei algumas centenas, artigos que eram de revisão sistemática, que tinham centenas de artigos só de aplicação em cima de tomografia de tórax para Covid. Aplicação de inteligência de Deep Learning. Ainda reconhecimento de padrões, imagens ou sequências em movimento. Aqui mesclando rostos, né? Então, aqui eu tenho mesclando vários rostos, então, gerando novas imagens. Aqui, por exemplo, face aging. Isso aqui é muito usado na polícia, em forensics. Eu tenho uma imagem da pessoa nova e ela já está com mais idade e eu faço o envelhecimento dela para saber como é que ela estaria hoje em dia. Isso aqui tudo é aplicação de machine learning. Vocês estão aí ainda, gente? Eu estou falando, já pensou se eu já caí? Há muito tempo vocês estão? Estamos juntos, professor. Tudo certo. Estamos aqui, professor. Estamos aqui, professor. Certo, professor. Eu É nóis. falando
meia hora com os fantasmas e não tinha mais ninguém na sala. Então, eu sou traumatizado. Então, eu vou estar sempre perguntando se vocês estão aí. Tá bom? Beleza. Reconhecimento de padrões ainda. Imagens ou sequência de movimento. Isso aqui é legal. Você pega uma imagem e aplica um estilo. Então, eu quero colocar um estilo Van Gogh naquela imagem. Ah, isso é um filtro de Instagram, professor. Beleza. O filtro de Instagram é um algoritmo de Deep Learning que está fazendo o processamento, aplicando, tá, um padrão em cima de uma imagem, gerando uma imagem diferente. Detecção de anomalias. Isso aqui é muito comum. A detecção de fraude. Não sei se vocês sabem, mas existe um sistema que fica monitorando o cartão de crédito. Então, o cara tem um padrão de compra dele todo mês. Se, de repente, do nada, esse padrão muda, né? Uma vez roubaram a minha carteira e roubaram o meu cartão, e óbvio que eu sou um cara da tecnologia, eu guardei um papelzinho com a senha dentro do cartão, na carteira. Né? Então, tinha um papelzinho com a senha dentro. Então, o cara pegou o cartão e a senha. Sensacional. Aí o cara saiu primeiro, ele saiu assim, uns 7 postos de gasolina abastecendo. Depois eu vi a fatura, chegou assim, R$20 mil. O cara saiu abastecendo, né? E eu disse assim, pô, e cadê o detector de padrão, pô? Quem é o burro que está monitorando isso aí? Obviamente que eu não paguei aquela conta, eu tinha feito o BO. Mas esse sistema fica monitorando e se há um comportamento fora do padrão, ele detecta, ele bloqueia, diz assim, ó, ligue para a operadora, porque você vai ter que se identificar, provar que você é você. Porque o cliente Marcos tem um padrão de compra, né? Ele não está... ele não sai mudando esse padrão. Pode ter uma variação, mas não tão grande. Então, você tem sistemas que estão monitorando o comportamento, né, e eles conseguem detectar anomalias no comportamento. Essa é uma ideia. Esse aqui é uma outra aplicação de detecção de anomalia, por exemplo, em fábricas, né? Fábricas, até de indústrias, plantas nucleares, onde você tem sensores em determinados mecanismos que ficam monitorando os sinais ali. Por exemplo, ficam lendo temperatura, pressão. E aí fica, de repente, se há um sinal muito alterado da pressão ou da temperatura, por exemplo, e aí gera um sinal de alerta. Olha, tem alguma coisa errada com esse sinal. Ele detectou uma anomalia naquele sinal. Ele fica monitorando, lendo todo o tempo aquele sinal. Isso é muito comum, por exemplo, em fábricas, em usinas. Aqui na Albras, em Barcarena, você tem fornos com caldeiras ali com temperatura gigante, não pode ter gente. Mas tem um monte de sensores coletando vários parâmetros e monitorando. Se houver uma alteração do comportamento normal daqueles parâmetros, o sistema detecta, isso que a gente chama de detecção de anomalia, e aí eu tenho algoritmos de machine learning para fazer isso, detecção de anomalia. Tá? Então, mais um exemplo. Essa aqui é uma área também muito usada em machine learning, que são previsões. Então, previsão, como é que vai estar o dólar amanhã? Como é que vai estar o Bitcoin amanhã? Como é que vai... gente, pandemia, guerra na Ucrânia, como é que vai estar a cotação do petróleo? Então, eu tenho técnicas de machine learning que me permitem, a partir de uma série de dados, prever como é que vai estar lá para frente. Aqui, por exemplo, previsão de preços, taxas, valores e cotações, ações e câmbio. Então, depois que eu fiz a previsão, eu consigo até acompanhar ó, quanto eu previ e quanto aconteceu na realidade, né? Aqui, olha, uma área que eu trabalhei na minha época do mestrado, previsão de carga elétrica. Eu consigo prever, a partir do consumo passado, como é que vai ser o consumo para frente. Então, o bairro do Marizal, a cidade de Belém, a região metropolitana de Belém, como vai consumir energia elétrica amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês. Isso serve para fazer planejamento. Então, isso é muito, muito comum, é muito usado. Todas as operadoras de energia, elas são obrigadas a ter um plano, um planejamento de previsão de carga. Isso tem uma ideia, é uma normativa da ANEEL, que exige que elas trabalhem para previsão. Eu vou dar um exemplo prático disso. Alô.
Eu acho que vocês estão... Microfone ligado aí. Acho que Rosária. Por exemplo, gente, a energia elétrica aqui no estado do Pará. Eu tenho uma hidrelétrica que fica no sudeste do Pará, em Tucuruí. A energia está estocada em forma de água no lago. Não sei se vocês já sacaram isso, né? Mas a energia está estocada em forma de água. Aí, conforme a demanda, essa água entra no complexo, na planta da hidrelétrica, e eu tenho ali as turbinas que vão gerar com o movimento da água, e aquele giro da turbina vai produzir energia elétrica. Essa energia elétrica lá da turbina que é gerada em Tucuruí, ele começa a ser distribuído no linhão. Então, ele vai para as unidades onde tem os linhões, onde tem as centrais, e aquela energia ela tem que ser distribuída. Não existe uma bateria para acumular uma energia da hidrelétrica. Não, eu vou produzir aqui, eu vou guardar nessa bateria, e quando eu precisar, eu vou distribuir. Não. Eu produzo conforme a demanda, tá? Eu produzo conforme a demanda. Então, eu vou produzir energia lá em Tucuruí conforme a necessidade na tomada da população. É assim que funciona. Precisou de 1.000 quilowatts. Vou gerar 1.000 quilowatts e ele vai para o linhão e vai ser distribuído. Oi, Ana, tudo bom? Tá me ouvindo? Oi, nós estamos em aula. Tudo bem. Só dê um mute aí, por gentileza. Depois a gente abre para a participação. Então, gente, a energia é gerada na hidrelétrica... Sim, tranquilo, para ver alguma slide, se você quiser, tá? Você pode mutar ela, ver alguma slide, se você acrescentar. Tá, vou fazer isso. Vou fazer isso. Boa dica. Aham. Ok. Obrigado pela lembrança. Agora, qual é o problema, gente? Imaginem uma cidade como Belém, com a população do tamanho de Belém. Então, digamos assim, a CELPA, ela é a operadora, a Equatorial CELPA é a operadora responsável por distribuir energia na nossa tomada, na população. Mas ela tem que comprar energia da Eletronorte. Então, ela compra e vende para nós. Então, digamos assim, ela compra 1.000, vou fazer aqui hipoteticamente, ela compra 1.000 quilowatts de energia da Eletronorte. Aí ela manda para a tomada 1.000 quilowatts. E a população só consumiu 800 quilowatts. O que vai acontecer? Ela vai ter um prejuízo, porque não dá para guardar essa energia. Vocês entendem? Então, ela perdeu. Então, ela teve um prejuízo. Agora, se ela compra 1.000 quilowatts de Eletronorte para o dia de hoje, para sábado, e a população demanda 1.500 quilowatts, opa, eu só tenho 1.000 e houve a necessidade de 1.500. As tomadas era um calor desgraçado, todo mundo ligou ar-condicionado, e aí demandou 1.500 quilowatts. O que vai acontecer? Vai faltar energia. Não vai ter. Por isso, a operadora, por exemplo, a CELPA, ela tem que fazer um planejamento de previsão de carga. Então, olha, quanto é que vai consumir em Belém amanhã? Vai consumir 1.200 quilowatts. Então, ela compra 1.200 quilowatts da Eletronorte e distribui 1.200 quilowatts. Então, esse planejamento é feito através de técnicas de machine learning. O trabalho que a gente fez no mestrado usava dados da CELPA exatamente para fazer esse trabalho. Então, a gente usou um sistema híbrido inteligente que usava redes neurais artificiais, algoritmos genéticos e modelagem fuzzy para fazer essa previsão da carga inteligente, para que não houvesse prejuízo lá na CELPA. Só para ter uma ideia de aplicação no dia a dia, em aplicação real. A previsão epidemiológica. Nossa equipe teve o privilégio e continua participando até hoje. Eu e o Gilberto fazemos parte dessa equipe desde 2020, monitorar a situação da Covid no Estado, tá? Através de boletins de previsão. A gente, toda semana, faz a previsão daqui a 15 dias como vai estar a situação da Covid no Estado. O nosso artigo publicado em 2000 previu o pico da primeira onda.
antes de acontecer. Então, isso aqui são imagens desse trabalho do Boletim Covid. Aqui algumas imagens já das homenagens que nós recebemos quando o hangar foi fechado. Aqui uma matéria que saiu, isso aqui é homenagem no hangar, tá? Uma matéria que saiu essa semana nas redes sociais da FAPESPA sobre esse trabalho que usa redes neurais artificiais para previsão epidemiológica. Veículos autônomos, machine learning direto, né? Veículos que não têm motorista, o sistema aprende a identificar o tipo de estrada e fazer os movimentos necessários. Tarefas complexas, por exemplo, no Google, você jogar... Uma coisa é você dizer assim, olha, quero uma imagem de um gato. Beleza, agora eu dizer assim, um homem dirigindo uma bicicleta carregando um cachorro. No meio de bilhões de imagens, eu localizar essas é uma tarefa extremamente complexa. Eu consigo com Deep Learning. Um homem sentado numa cadeira com um cachorro. Não é uma tarefa simples você buscar imagens como essa numa base como de motor de busca. Um homem caminhando com um cachorro na estrada. Tá? Restauração automática de cor e fotos em preto e branco. Então, eu tenho a imagem em preto e branco e eu gerei a parte de cor. Eu atribuí cor nos pixels. Rotulamento de cena. A gente fez um trabalho junto com a turma da UFAL, né? O João Pedro está aí na sala, de rotulamento, então, a partir de vídeo, imagem de drone, e aí os carros entrando na avenida e você contando. Entrou 1, 2, 3, 4 carros. O tipo de tarefa é essa, rotular uma cena. Então, eu tenho aqui a imagem original e depois aqui eu saí identificando os elementos na cena da imagem. Em processamento de linguagem natural, a evolução foi gigante com o Deep Learning. Então, reconhecimento de fala, geração de fala natural, você vê aqui as Siri da vida, os assistentes, tradução automática, Machine Translation, análise de sentimento, tá? Aqui, olha, Machine Translation é um tipo de Deep Learning usado para tradução automática. Você tem também análise de sentimento, olha aqui, ó, a partir da reação das pessoas na rede social, produtos que sintetizam esses avanços, né? Geração de legenda automática em foto e vídeo, gente. Eu tenho um vídeo aqui e sem ninguém falar, não é o closed caption. Closed caption, o cara manda a legenda na geração. Aqui não tem legenda. Aqui, aí eu identifico a imagem e digo, essa imagem é uma mulher, né? A imagem é uma mulher jogando aquele disco. Aqui é a imagem dos caras num lago. Então, a partir da imagem, eu gero a legenda, seja foto ou vídeo. Classificação multiclasse, text mining, por exemplo, eu treino o meu sistema a identificar os tipos de documentos, depois eu faço uma busca na internet e eu mando ele procurar. Então, o text mining, muito usado, é uma das técnicas que foi consolidada aí com Big Data. O que a gente vai ver, já chegando na reta final, aqui nesse curso? Feitas em uma classificação, clusterização, que é agrupamento, regressão, redução de dimensionalidade, ver o que são essas técnicas, ver aplicações disso aí e ver alguns algoritmos para fazer isso, com algumas ferramentas específicas. Eu tenho um monte de tarefas em machine learning. Olha só, se eu for distribuir, eu tenho, assim, começar a dividir os métodos, é muita coisa. Seja uma classificação, uma taxonomia mais completa ou uma mais simples aqui, eu tenho muita coisa. Mas o que a gente vai ver resumindo? Olha, algoritmos de machine learning, toneladas. Tá? O que a gente vai ver aqui? Aí eu especifiquei aqui. Por exemplo, conhecer os tipos e modelos de aprendizado de máquina. Beleza. Aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado. Tá? Aprendizado por reforço, que é usado em jogos, por exemplo. Conhecer os principais tipos de problemas que podemos aplicar machine learning. Classificação, previsão, agrupamento, regressão, associação. Conhecer os principais algoritmos, esses problemas. Então, redes neurais artificiais, máquinas de vetores de suporte, random forest, floresta aleatória ou randômica.
Os modelos de vizinho mais próximo, como o KNN, árvores de decisão, esses são algoritmos de machine learning que são usados para resolver esse tipo de tarefa, que são tarefas inteligentes que requerem inteligência para acontecer, para serem realizadas. Conhecer também os principais algoritmos de deep learning usados para resolver esses problemas. Então, as redes neurais convolucionais, mapas auto-organizados, redes neurais recorrentes, que eram antigas, mas eu tenho também os modelos já de deep learning. Eu tinha os modelos tradicionais, mas eles foram implementados e modernizados, e a gente tem algoritmos de deep learning que fazem redes recorrentes, como o GRU, por exemplo. Redes de crença profunda, autoencoders, máquinas de Boltzmann Machine restritas, mecanismo de atenção, aprendizado por reforço profundo, e as redes adversariais geradoras ou gerativas. Mas geradoras é o termo que eu gosto, que são aqueles modelos de deep learning capazes de criar, sabe? Fazer a criação, compor, gerar, produzir arte, produzir música, fazer composição. É um negócio fantástico. É a nata da nata da nata do deep learning. Então, a gente vai conhecer esses personagens e depois vamos começar a implementar algumas dessas aplicações em Python. Então, eu vou, por exemplo, usar Python, eu vou dizer, olha, para fazer uma aplicação, vou passar, Luiz, para você. Fazer uma aplicação em Python, a gente pode, por exemplo, ter 3 abordagens usando bibliotecas mais simples, usando bibliotecas do Scikit-learn, que já tem várias classes prontas de machine learning, para a gente importar, colocar no nosso código e começar a construir um modelo de acordo com o problema que a gente tem. A segunda de machine learning em Python, mas é uma forma mais pesada do ponto de vista computacional, que requer um conhecimento mais pesado, com ferramenta da Google, que permite a gente implementar, e a forma dele implementar é usando mais em baixo nível grafos. E isso permite paralelizar o meu problema, e o que vai dar uma velocidade gigantesca. Só que não é muito simples. Pelo contrário, é bem mais complexo eu implementar usando as ferramentas do TensorFlow, que é em mais baixo nível, então fica muito mais rápido. Então, qual é uma forma intermediária? Usando, por exemplo, uma biblioteca Keras, onde eu consigo usar o TensorFlow sem precisar implementar TensorFlow. Ele já tem embutido nas classes do Keras esses vários dos objetos que a gente usa em TensorFlow. Então, eu posso usar a força do TensorFlow sem ir tão baixo em nível de programação, usando as bibliotecas e as classes do Keras. É uma outra abordagem de fazer implementação de inteligência artificial, machine learning, usando Python. E aí a gente pode usar, se eu for usar no meu computador, eu posso usar o Spider, que está lá no pacote do Anaconda. Ah, não, mas eu quero fazer na nuvem. Então, a gente vai ver exemplos com Colab, que é um ambiente em nuvem da Google que me permite programar em Python e em células. Eu ponho uma linha de código, eu já executo. Linha de código, eu executo. Eu não preciso construir o programa todinho e nem ficar preocupado com detalhezinhos. Eu rodo nas máquinas do Google ou na nuvem. Eu tenho também a ferramenta que vai ser usada aqui do Orange, tá? Ou Orange, como vocês queiram, que o professor Gilberto que vai usar mais. Então, eu tenho diversos mecanismos que a gente pode estar. Agora eu abro para a palavra, tá? Para a gente fazer as considerações finais. O Luiz levantou a mão. Deixa eu ver se mais alguém levantou a mão aqui. Vamos ver a fila aqui de participantes. Luiz, ia falar alguma coisa ou tocou sem querer aí? Não, primeiro eu queria saber se essas aulas vão ficar gravadas, e a outra situação é se a gente vai ter exemplos voltados para negócios. Podemos ter exemplos para negócio, uma boa demanda. Aí os professores, nas suas aulas, podem inserir isso aí. Vocês podem pedir exemplos direto para os professores. Tá? Que aí já foi distribuído e disponibilizado aí o cronograma das aulas. Com relação à gravação, eu falei lá no início, eu vou falar de novo.
tá? A gente está sem o mecanismo de gravação na UFRA, por uma quebra de contrato com a Google. Então, se alguém tiver alguma forma ou alguma conta que permita gravar e consiga gravar as aulas, essa aula, depois vindo para a gente o link, a gente consegue colocar no nosso canal do YouTube e aí disponibilizar tudo pelo nosso canal do YouTube para depois ficar de forma permanente. Mas, oficialmente, a gente não vai ter como gravar as aulas. Aí é uma pena. Professor, os professores da faculdade usam um site chamado TLDV para gravar as aulas. Ele manda direto para o e-mail de quem está participando da reunião, a gravação depois. Qualquer um pode usar, você sabe? Essa plataforma é aberta? Eu não tenho ideia, porque quem usa normalmente os professores. Eu não sei se precisa de uma assinatura. Nós tínhamos um contrato com a Google que o nosso Google Meet a gente podia gravar. O curso anterior está todo gravado e está todo disponibilizado no YouTube até hoje, mas nesse momento a gente não tem. A gente vai procurar algumas opções, vamos procurar algumas opções. Eu peço que não saiam ainda, só para a gente fazer o fecho da aula de hoje. São exatamente, faltam 2 minutos para as 6, então a gente acabou no momento. Eu vou passar a palavra para o Guilherme. Antes eu vou responder a pergunta. A gente vai ter aplicação para a parte de agronomia? Sim, nós vamos mostrar algumas aplicações, inclusive nós temos publicações. Eu convido vocês a olhar na página do grupo de pesquisa, vocês vão ver que a gente tem várias publicações em agricultura. Então, vou colocar mais uma vez aqui no chat, antes de abrir a palavra para o Guilherme, eu vou colocar no chat o link do site do grupo de pesquisa, e vou colocar o link também do grupo do Google Classroom. Quem não entrou, entre no Classroom, que lá vai ser a nossa concentração. E tem o Instagram também. Boa, vou colocar aqui também o Insta do NPCA. Vocês não só sigam, mas postem as aulas, marquem a gente lá, tá? E a gente vai fazendo essa troca. Vou passar aí para o Guilherme, professor do IFPA, coordenador do curso de Sistema de Informação recém-criado, que é do IFPA de Ananindeua. Faz parte do nosso grupo de pesquisa, tem publicações de inteligência artificial junto conosco, então está aqui também como um colaborador, e passo a palavra aí para você, Guilherme. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar aí o professor Marcos pela bela apresentação, bela introdução, né? E gostaria de saudar também os professores presentes aí, professor Gilberto, e todos os alunos aí participando desse belo curso. Bem, eu sou o professor Guilherme, né? Sou professor do IFPA e trabalho aí junto com o Marcos em alguns... Na verdade, aprendo junto com o Marcos e com o Gilberto aí essa área de inteligência artificial, certo? E eu queria também dizer... Cara, eu estou tentando ligar minha câmera aqui, está dando um probleminha aqui no meu... Muita beleza concentrada, aí pode ser... Aí eu estou tentando falar e ligar a câmera ao mesmo tempo aqui, aí está acontecendo algum... Não sei o que está acontecendo. Mas vai ligar, daqui para daqui a pouco liga. Consegui. Olha bem, aí. Boa tarde a todos. Chega as lágrimas rolaram aqui de tanta beleza. Faça isso. E é isso. E vou falar um pouco da minha formação aqui. Eu também sou da área sou formado em sistema de informação, né? Sou mestre em engenharia elétrica e fizemos o doutorado junto aí na bioinformática. Apesar dos programas serem diferentes, mas o programa de genética e o programa de biotecnologia, que foi o que eu fiz, né? São correlatos. São bem semelhantes, né? E compartilham aí praticamente das mesmas disciplinas. São poucas diferenças aí. E é isso, pessoal. Um prazer e estamos juntos aí, tá bom?
Um abraço. Obrigado, Guilherme. Respondendo já o Lucas aí, vai ter alguma presença? Não, gente, não vai ter presença. Esse é um curso de extensão gratuito, nós não cobramos inscrição de ninguém. A gente espera que as pessoas possam ter interesse de vir aqui aprender com a gente está aprendendo também, estamos gastando o nosso tempo e esperamos que vocês aproveitem da melhor forma. Quem concluir o curso, fizer as atividades, nós vamos ter atividades, tarefas passadas a cada semana para serem desenvolvidas, tá? E na semana, no prazo, entregar. Mas presença, frequência, nós não vamos cobrar, tá bom? Mas vamos tentar ver se a gente consegue articular uma situação que permita a gravação a partir da aula que vem. Fiquem ligados, então, no e-mail eu sempre estou mandando a comunicação. Marcos? No Google Classroom vai ter também a informação, e no grupo, no Instagram também, estou sempre postando as informações com relação a esse curso, durante o curso. Depois a gente vai criar também, já te passo, Gilberto, um grupo no Telegram. Tá? E eu vou criar um grupo no Telegram e vou colocar o link lá no Classroom e mandar pelo SIGA, por e-mail de vocês, para que vocês possam ter um ambiente comum durante a semana, principalmente, que a gente possa trocar essa informação, um ambiente mais dinâmico no Telegram, para que a gente possa se comunicar e trocar informações também. Pode falar, Gilberto. É o seguinte, porque na próxima aula nós vamos já adentrar nessa ferramenta aí que o professor Marcos falou, do Horas de Data Mine, né? Então eu vou colocar o link aí no chat, tá? Para que vocês possam ir baixar. Né? Depois a gente põe no Classroom. Depois, e tá lá no Classroom também. E aí vocês já podem baixar, porque é um pouco pesado, assim, né? Dependendo da conexão. Então já vão baixando aí durante a semana, e quando for sábado que vem, a gente já está ali instalado, bonitinho, já instalado na máquina de vocês, e a gente já vai pegar algumas aplicações, algumas bases de dados para fazer alguns experimentos, tá? E vai mandar agora o link do Classroom, tá? Turma, eu agradeço a resposta de vocês, a presença. Eu espero que vocês curtam esses 2 meses aí aos sábados com a gente, como nós já estamos curtindo, e a gente está aqui para... os professores vão estar dentro desse grupo do Telegram, então a gente vai ter essa oportunidade de ficar trocando figurinhas durante esses 2 meses, tá? Então, a gente aproveitem essa oportunidade. Convido também os outros professores a participarem do grupo, o professor Jailton Wagner, o professor Guilherme e a professora Jaqueline, para que a gente possa estar fazendo essa interação com vocês. A gente vai aprender juntos, tá? Tem muita aplicação. Nós estamos aí na era da indústria 4.0, a 4ª revolução industrial, já indo para a 5ª, e a inteligência artificial está no núcleo, está ali no core, está na parte central dessa nova sociedade. Então, seja em qual área de aplicação for, nós temos como aplicar. E esse curso são 2 meses, não é tudo, mas é um pontapé inicial para que vocês se inspirem e sigam adiante, porque essa área não é só o futuro, ela é o presente, né? E o futuro, com certeza, vai estar completamente delineado por isso aí. Tá bom? Forte abraço, a gente vai se ver, se Deus quiser, no próximo sábado. Então, a gente vai se vendo, por enquanto, nas redes sociais. Assim que tiver o grupo criado, eu mando por e-mail e no Classroom. Não deixe de adicionar no Classroom. Todo mundo se já vou ver quantas pessoas tem agora no Classroom. Temos 59, já está mais perto da quantidade de pessoas que teve hoje. Mas não deixem de adicionar lá. Uma ótima noite de sábado para todos, bom final de semana e uma boa semana de trabalho, de estudo para todo mundo. Se Deus quiser, sábado que vem a gente se vê. Tchau. Tchau, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor.